Eu vou contar uma história para vocês do Brian e da Ana. Tinham um casamento estável, no começo eram felizes, 3 filhos, boa convivência. Só que a relação começou a desgastar. Brigas, desentendimentos, começou a faltar respeito. Casal, quando começa a se xingar, é o início do precipício, né? Quando você falta o respeito, é terrível. A Ana é executiva, daí ela decidiu fazer um seguro. E era um seguro bacana, no valor de 15 milhões de reais. Aí ela colocou o marido dela, porque ela estava tentando salvar o casamento, ele também, aquela coisa toda. Quando ela fez o seguro, o cristal ainda não tinha quebrado. O marido dela estava no seguro, o pai tinha uma partezinha pequena, os filhos também. Só que no meio desse processo, o seguro já estava feito, ela chega para o Brian e fala, não dá mais, desgastou, vamos acabar de vez com esse casamento, porque eu não aguento. Aí ela começou a fazer planos para mudar de cidade com os filhos e avisou para o Brian. Ela jogou limpo. Eu vou me mudar, mas se você continua sendo pai, você pode voltar a hora que você quiser. Você pode viajar para ver, não tem problema nenhum. Do nada, a Ana desaparece. O Brian diz que ela teve um compromisso de trabalho de última hora, precisou viajar e ela não voltou mais. A polícia é esperta, né? Quando ela começa a coletar as informações, ela vai confrontando essas informações para saber se realmente elas batem com a verdade. A polícia não acreditava na versão contada pelo companheiro, pelo ex-companheiro da Ana. Os policiais que são experientes ficaram impressionados com o que eles descobriram depois. Eles ouvem o que o Brian fala e automaticamente, paralelamente, eles começam a pegar outros detalhes. O que eles descobriram é impressionante, choca até os policiais mais experientes. Veja você, detalhes na tela. Qual é o veredito do júri? O réu é culpado ou inocente? Culpado. Culpado de quê, senhor? Homicídio em primeiro grau. Brian Walsh, o homem de 50 anos que se apresentava como comerciante de obras de artes, está condenado por matar a própria esposa há quase 3 anos. Ana Walsh era mãe de 3 filhos pequenos quando o assassinato aconteceu. Era dia de festa, celebração, véspera de Ano Novo. Os promotores afirmam que Brian desmembrou o corpo dela e descartou os restos mortais que nunca foram encontrados. Já vimos outros casos em que não tínhamos um corpo, mas este é o primeiro que me lembro em que tivemos uma condenação por homicídio em primeiro grau. A defesa de Ana não deixou passar nenhum detalhe. Os advogados buscaram provas em contêineres de lixo, aterros sanitários, lixos de lojas de departamento, de material de construção e farmácias. Tudo para reunir provas e apresentar no dia do julgamento. Ânimos exaltados, debates acalorados, um julgamento que ficou para a história. Ana Walsh está morta porque ele a matou. Disputa acirrada dos dois lados. A acusação de um virava argumento para o outro. Brian nunca matou Ana. Para a equipe de promotores, o histórico de internet nos dispositivos eletrônicos de Brian mostraram que o crime foi premeditado. Ele fez pesquisas como a melhor maneira de se livrar de um corpo, quanto tempo alguém deve ficar desaparecido para dispor da herança, e a melhor maneira de se livrar de partes de um corpo depois de um assassinato. Vemos evidências de múltiplos fatores. Vídeos de vigilância, mensagens de texto, buscas na internet. Foi mesmo uma investigação muito completa. No dia seguinte ao crime, as câmeras de uma loja de materiais de construção revelaram Brian agindo. Ele foi gravado comprando produtos de limpeza, baldes, capas descartáveis, serra, entre outros itens. Brian sempre negou que tivesse ido à loja, mas as imagens desmentiram tudo e a polícia descobriu a farsa. Qual foi o total da venda? $463,26. Outras imagens de câmeras de segurança caíram como uma luva para a promotoria. Um homem, parecido com Brian, joga sacos de lixo pesados em uma lixeira. Durante o julgamento, os promotores exibiram fotos de itens recuperados dessa lixeira que eram de Ana. Tesoura,
faca cheia de sangue, uma serra, um pedaço de tapete, uma toalha e fios de cabelo. Era muito material e a vontade de provar que Brian era culpado. A perícia realizou os exames de DNA e os resultados comprovaram que ali havia vestígios de Anna. Anna Walsh, de 39 anos, era de origem sérvia, se tornou executiva no setor imobiliário aqui nos Estados Unidos. Ela morava em uma pequena cidade em Massachusetts e trabalhava na capital do país, Washington, D.C. Por isso viajava muito. Depois do jantar de véspera de Ano Novo, Brian disse que ela pegaria um voo na manhã seguinte porque tinha uma emergência de trabalho e que depois disso iria visitar a mãe. Só que Anna nunca mais foi vista. A executiva tinha acabado de fazer uma apólice de seguro de vida milionária de 2.700.000 quase 15 milhões de reais. Anna nomeou Brian como um dos beneficiários. Brian está preso há 2 anos, desde 7 de janeiro de 2023. Depois do desaparecimento da esposa, os agentes disseram que ele tentou enganar e induzir a polícia. Brian foi agredido com golpes de faca durante uma briga na prisão. Com isso, o julgamento dele foi adiado. Ele nunca admitiu o assassinato, mas se declarou culpado pelo transporte do corpo da esposa. O comprador de obras de artes já tinha problemas com a justiça. Há 4 anos, ele também se declarou culpado por uma acusação de fraude eletrônica. A polícia disse que Brian se envolveu em um esquema de transação monetária ilegal envolvendo obras de arte. Anna tinha medo que Brian fosse preso por isso. O casal enfrentava uma crise e a executiva adiou a separação. Mas meses depois, disse que se mudaria com os 3 filhos para Washington, D.C. A acusação não teve dúvidas de que Brian decidiu matar Anna para ficar com os milhões na conta. O júri de 6 homens e 6 mulheres foi categórico. Condenou Brian Walsh por homicídio em 1º grau da esposa. Ele recebeu sentença de prisão perpétua. A gravidade de seus atos não pode ser subestimada. Seus atos de desmembrar o corpo de sua esposa e descartar seus restos mortais em várias lixeiras da região só podem ser descritos como bárbaros e incompreensíveis. Por esse motivo, eu acredito que a pena perpétua, ela realmente é justa. Eu não confio na pena de morte, eu acho que nós não deveríamos apostar nisso, mas cadeia para sempre para quem mata assim, por que não, né? Pedófilo, que os estudiosos dizem que ele sempre vai olhar para uma criança com segundas intenções, é tratado até como uma doença irrecuperável. Então, se é irrecuperável, que fique para sempre preso. Pessoas assim não podem ter uma segunda chance. Quem mata desse jeito vai voltar a matar, do mesmo jeito que o estuprador e outros bandidos fazem. Eu acho que a pena perpétua é uma pena justa, mas é a minha opinião. Não é a verdade aqui no Brasil. O que você acha? A Elisa Matsunaga matou o marido, esquartejou e está em liberdade. Inclusive, até ganhando dinheiro, perpétua para ela. Ganhando dinheiro contando a morte dela. Isso Uma aí. coisa estúpida que eu não consigo entender.